Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Irmãs do Fogo. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Será muito útil à comunidade espírita um maior empenho em seus agrupamentos no entendimento do tema reforma íntima. Apesar dos debates assíduos, observa-se ainda uma lacuna no apontamento de caminhos pelas quais se possa iniciar um programa de melhoria pessoal. Mesmo sensibilizados para a sua importância, pergunta-se: como fazer reforma íntima? O primeiro passo para mais amplos resultados nesse campo será possuir a noção bem clara do que seja essa proposta no terreno individual. Propomos, então, uma releitura de sua conceituação em favor da oxigenação
de nossas ideias. Reforma íntima não é ser contra nós mesmos, não é reprimir, e sim educar. Não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Reforma íntima é ser melhor hoje em relação a ontem, e jamais deixar arrefecer o desejo de ser um tanto melhor amanhã em relação a hoje. Basta-nos aprender a ouvir a consciência e a estudar nossos instintos. Reforma é um trabalho processual. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Fundamentos da reforma íntima. Reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização do aperfeiçoamento do ser. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Sua base de apoio fundamental são os ensinamentos de Jesus, que representam um roteiro luminoso rumo à conquista de um grau mais elevado na cadeia universal evolutiva. Tem por sede e momento principal as passagens pelo plano material ao longo das reencarnações. A doutrina espírita tem por missão esclarecer o significado exato e a essencialidade da reforma íntima a todos os encarnados dispostos a apreendê-la. Múltiplas reencarnações ao longo de milênios são palco de aguerridas batalhas consigo mesmo, em busca do incremento do lado cristão que todos possuem. A perfeição será atingida e o aperfeiçoamento um dia será completo. Nessa aura de felicidade, ver-se-á envolvido o espírito, já não mais considerado ser humano, pois acima disso. Aproveitar, estágio por estágio, reencarnação por reencarnação, passo por passo, é a fórmula indicada para galgar os níveis que conduzem à plenitude. O processo de reforma íntima desgasta e fere o pudor do encarnado, transformando-o em joguete da falência, da elegância de seu sentimento de superioridade inato, natural e por vezes inconsciente. Não deixa ela de ser, por isso, essencial e crucial na jornada porque passa o espírito no plano físico. Seu lado amistoso e geralmente desconhecido é constituído da purificação do âmago do indivíduo e da possibilidade dele sentir a felicidade tão almejada em esfera tão precária. São os pensamentos do encarnado que o aproximam ou o afastam de Deus, em maior ou menor grau, com maior ou menor duração. Quanto maior sua paz interior, enorme a possibilidade de estar harmonizado com a superioridade divina. Quanto maiores forem os seus distúrbios psicológicos
ou as perturbações psicossomáticas, crescentes lhe serão as influências negativas do plano inferior da vida. Rigidez física e mental, meta do ser humano. O equilíbrio é indispensável para que o encarnado, devedor que é por natureza, enfrente os obstáculos da sua trilha no plano físico e seja bem-sucedido na sua oportunidade reencarnatória. Para alcançar a reforma íntima, deve o ser humano cultivar a vontade firme e consciente de que ela é o melhor instrumento que possui para ser mais feliz e vencer tanto na caminhada material quanto na espiritual, paralelas que são. O livre-arbítrio é o artífice do seu empreendimento, mestre dos seus passos, mentor do seu discernimento. Pode ser herói ou vilão, salvador ou algoz, benéfico ou maligno. Por isso, é livre e para tal é arbítrio. É o comando de vida entregue por Deus nas mãos de cada homem. Lutar ou não? Essa indagação muitos encarnados se fazem a fim de avaliar a utilidade do complexo empreendimento da reforma íntima. O sofrimento lhe será inevitável, pois os seus conflitos internos estarão em ebulição e não bastará a aparência para concretizar verdadeiramente qualquer modificação substancial. Um dos primeiros entraves a ser removido é a ausência ou a dormência da autocrítica. As pessoas, de um modo geral, julgam-se isentas de avaliações ou se concedem o benefício da dúvida, o que dificulta ou impede o reconhecimento dos seus erros e dos desvios de toda ordem, muitas vezes a movimentá-las com frequência no cotidiano. Não que todos os seres humanos considerem-se perfeitos. Expressam aos outros que não o são, por certo. Intimamente, porém, acham que são menos errados que o seu vizinho, portanto, mais perfeitos que o próximo. Aí está a chave inicial do insucesso na reforma íntima. A persistência do indivíduo no descobrimento dos próprios defeitos ampliará consideravelmente o âmbito de possibilidades de êxito. Somente quem sabe os males que possui pode curá-los. A ignorância é um sério entrave na renovação interior. Forças negativas produzem reações similares. Cultivar maus pensamentos, portanto, cria um universo contraproducente ao encarnado. Abrindo o coração para o bem, estará tecendo condições para um envolvimento positivo e, com isso, surgirá a possibilidade de ouvir críticas e estabelecer o diálogo acerca dos problemas que cercam sua personalidade e seu modo de agir. Após ter assimilado o processo de autocrítica, o segundo passo será agir com sinceridade. De nada adianta enganar-se na reforma íntima, porque se assim o fizer, ela não será autêntica. A sinceridade prevê a vontade de ouvir críticas para poder solucionar problemas, não com o sentido de retorção ou revanche.
Quem critica pode estar ou não no mesmo processo. Se estiver, sua censura será fraterna, com o objetivo de esclarecer e não de ferir, tendo por pressuposto a mansuetude e o amor, príncipe dos sentimentos cristãos. Caso não esteja, ainda assim, será a objeção recebida com naturalidade e incidirá o perdão sobre aquele que não soube expressar-se ou mesmo assacou uma inverdade. Uma terceira dificuldade a ser enfrentada é a bagagem secular de erros e mazelas que o espírito traz consigo ao longo do seu processo evolutivo. São fatores determinantes para a sua maior ou menor resistência ao processo de reforma íntima. Não se trata de uma desculpa nem de uma justificativa excludente, mas somente de mais um entrave na sua luta por um progresso interior. Obstáculo implacável constitui uma maior ou menor desapego aos valores cristãos. Sem fé, não há força interna que seja capaz de levar o encarnado ao áspero combate que irá travar consigo mesmo, visando produzir com eficácia a sua reforma íntima. Aprender com os erros. A perfeição ainda é um estado muito distante da humanidade. Todos os habitantes da Terra possuem fissuras morais e cometem equívocos. Na verdade, errar não é um escândalo no contexto das leis divinas. Deus não criou as criaturas perfeitas, mas perfectíveis. Os espíritos encarnam e reencarnam infinitas vezes para desenvolver as virtudes cujo potencial trazem em seu íntimo, a fim de que cresçam em vontade, sabedoria e amor, dispõem de livre arbítrio. Caso não pudessem fazer opções, seriam simples marionetes. Como podem optar? É natural que nem sempre sejam felizes em seus atos. O outro lado desse processo de aprendizado é a responsabilidade. Ao desenvolver a consciência e a vontade, a influência dos instintos primitivos declina e a liberdade se expande. A criatura torna-se cada vez mais responsável por seus atos e pensamentos. Os equívocos são naturais para quem transita da ignorância para a sabedoria. Apenas é necessário reparar todos os estragos causados. Justamente por isso constitui sinal de imaturidade recusar-se a admitir os próprios erros. A humildade constitui pressuposto do aprendizado. Quem se imagina infalível e superior a todos, mantém-se estagnado. Para entrar em sintonia com a vida, impõe-se atentar para a lei do progresso. O universo todo é dinâmico. As espécies animais e vegetais aperfeiçoam-se incessantemente. Mesmo a configuração física da Terra não é estática. Da mesma forma que as espécies inferiores, o homem possui um papel a desempenhar no concerto da criação. Ele está inserido na natureza e deve ser um agente do progresso. Mas, para impulsionar o progresso, é necessário estar sempre evoluindo. Assim, para não trair a missão de sua existência, proponha-se a ser cada vez melhor. Admita sua imperfeição, mas não se acomode com ela. Por vezes você erra, mas isso é normal. Cuide para aprender com seus erros
a fim de não repeti-los inúmeras vezes. E também assuma as consequências, boas ou más, de seus atos. Repare todos os estragos que eventualmente causar. Pague suas dívidas, peça desculpas, recomponha-se perante seus semelhantes. Sem dúvida, é necessário algum esforço para reconhecer um equívoco e retificar o próprio caminho. Mas você viverá para sempre. Certamente deseja algum dia ser uma pessoa sábia e pacificada. Como ninguém fará o seu trabalho, esforce-se desde já para ser assim. Ao se recusar a admitir um equívoco, você retarda a realização de seu luminoso destino. Compenetre-se em seu papel de aprendiz e demonstre boa vontade para com a vida. Não se apegue a coisas pequenas, como a vaidade e o orgulho. Tais fissuras morais somente o infelicitam. Aprenda a fazer o bem sem qualquer interesse pessoal ou sentimento oculto. Ame e respeite a vida. Seja nobre e solidário. No início pode ser necessária alguma disciplina, mas com o tempo você incorporará esse modo de viver e será uma pessoa maravilhosa. Eis uma meta pela qual vale a pena lutar. Trabalhando, soltar as amarras, libertando, dinamitar o lixo, renovando, tudo em mim que se possa pensar, mesmo que algo me impeça de andar. Edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Primas, e a força do querer se amplia. Tudo em mim que se possa pensar, mesmo que algo me impeça de andar, Edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo.
a luz que há em você. Vê, pois, que a luz que há em ti há que não seja trevas. Lucas, capítulo 11, versículo 35. Ainda que suas sombras interiores despertem o desânimo, persevere. Mesmo que seus sentimentos conspirem contra seu esforço pessoal, avance. Se as forças opositoras o envolverem no pessimismo, esforce-se um pouco mais. Quando todos os obstáculos do caminho lhe parecem intransponíveis, pare um pouco, pense em Deus e prossiga. Somente trabalhando e se esforçando na transformação de seus impulsos de paralisia e derrotismo, descobrirá dentro de si os potenciais luminosos que serão as chaves libertadoras dos grilhões das imperfeições que você carrega e dos problemas que ainda amontoa. Sombra é ausência de luz. Acendendo o clarão, ela bate em retirada. Quando estiver a ponto de desistir, recorde que esse é o momento mais precioso de seus testemunhos. A resistência, quando colocada à prova, significa aferição com o intuito de promover a criatura a aprendizados mais avançados nas lições do aprimoramento espiritual. Tenha cuidado de si mesmo nesta hora, para que a abençoada ocasião de aprender não passe sem que você retire dela o melhor que puder. Transforme a treva com a luz que há em você. Guarde a certeza de que jamais se sentirá desamparado se resolver acreditar no seu guia interior, pleno de luminosidade e pronto a orientá-lo na direção da harmonia. Vantagens imediatas decorrentes da prática da reforma íntima. Não somente de perspectiva futura deve viver o ser humano no contexto da sua reforma íntima. Afinal, a modificação interior dos valores, a transformação para melhor dos seus sentimentos e a prática no cotidiano dos ensinamentos do Cristo trazem-lhe efetivamente melhorias sensíveis. Ser um adepto da lei do amor torna o homem mais dócil e compreensivo, faz com que saiba perdoar, eleva-o à harmonia celestial, deixando-o à mercê dos bons conselhos. Granulam-se ao seu redor os lumes da esperança perpétua e consolida-se o seu universo de paz. Estar em paz no enfrentamento da acre vida cotidiana traz benefícios imediatos ao encarnado, menos doenças materiais e espirituais, ausência prolongada de obsessões indesejáveis, condutas e atitudes cristãs formalizadas, maiores e palpáveis possibilidades de sucesso material, acompanhado do precioso auxílio caritativo consolidado. Enfim, alcance em maior grau da felicidade relativa capaz de ser vivenciada no mundo corpóreo. Força de vontade é o amplexo das energias física e moral que servem para atingir um fim idealizado pelo sentimento do encarnado. Quando se fala em força de vontade, está se referindo a um esforço de alguém concentrado numa aspiração.
Por que é útil e importante a força de vontade para a reforma íntima? Sendo esta última um instrumento e, ao mesmo tempo, uma consequência para o ser humano. É, acima de tudo, um objetivo a ser alcançado, seja como meio, seja como fim, e para atingi-lo somente com força de vontade. Não basta a vontade, seria insuficiente. É preciso vigor nessa busca, visto que a reforma íntima causa sofrimento e desequilibra por fases o seu praticante. A força de vontade não é segredo para ninguém. Todos a praticam diariamente. A novidade está na pessoa canalizá-la para algo que pode não lhe trazer benefícios aparentes ou imediatos. Se há interesse nessa empreitada, é a primeira indagação que deve o âmago do indivíduo responder, antes de iniciar a prática da reforma íntima e experimentar um fortalecimento da sua vontade. O interesse, nesse sentido, está ligado ao grau de esclarecimento que possui o ser humano. Espíritos mais evoluídos tendem à compreensão do mérito da reforma íntima, pois sabem e sentem ser o caminho para maiores avanços no seu progresso interior. Os menos esclarecidos levam maior tempo para descobrir o valor inconteste desse processo, mas não deixarão de perceber sua importância. Questão de vivência. Havendo, portanto, interesse, deve cuidar o encarnado de fortalecer a própria vontade, tornando-a mais determinada a fim de perseguir a sua reforma íntima. Repetindo, mas não encerrando, força de vontade todos a têm. A missão do ser em evolução é conseguir concentrá-la na sua reforma íntima. Para tanto, necessita alterar o seu centro de interesses, deslocando-o para a modificação do seu âmago, para o seu aprimoramento pessoal e para a busca do conhecimento e da prática cristãs. Os maiores obstáculos a essa transformação de propósitos são o egoísmo e o orgulho, arraigados no íntimo da criatura. Pensando primeiro em si e considerando-se superior ao próximo, não possui um cenário promissor no seu coração, de modo a racionalmente aceitar o processo desgastante da reforma íntima, que primeiramente coloca o ser no seu devido lugar, planos da igualdade e da fraternidade com seus semelhantes, para depois instá-lo a modificar-se. A criatura, no atual estágio da humanidade, batalha intimamente consigo mesma, reluta em deixar de ser egoísta e orgulhosa, luta realmente vigorosa. Quem já meditou certeiramente sobre esse conflito interior sabe. Duas energias contrapostas lutam pela vitória, pois auxiliadas pelo amplo espectro de sentimentos positivos e negativos que compõem o âmago de cada um. Quando prevalecem os bons, progride a força de vontade que sustenta a reforma íntima. Quando os maus, emperra a modificação cristã, pois fraqueja a força de vontade. O ideal, fazer prevalecer sempre os bons sentimentos. Estes garantem o incremento da força de vontade. Esta sustenta a reforma íntima, que, por sua vez, fundamenta
e apoia o progresso do homem diante da alteração do seu modo de ser, positivamente considerado. A força de vontade mescla-se com a fé, possuindo-as em igual proporção. O encarnado tem condições de deslocar o seu centro de interesses do egoísmo para a solidariedade. Assim fazendo, aumenta sua força de vontade concentrada na reforma íntima. Todas essas qualidades, força de vontade, centro de interesses positivos, solidariedade, fé, pertencem a um imenso círculo cujas partes interagem, sustentam-se, trocam e deslocam energia umas para as outras. É preciso mudar para melhor de todas um pouco. De pouco adianta, nesse contexto da reforma íntima, a pessoa alterar uma só. O seu tesouro. A vida moderna é muito rica e variada. Entre infinitas possibilidades, por vezes, as criaturas se sentem perdidas. Quando quase tudo é possível, surge a dúvida quanto ao que é de fato importante e conveniente. Você já parou para refletir sobre as escolhas que tem feito ao longo de sua vida? Elas são coerentes com um projeto sério de metas previamente eleitas? Ou você vai ao sabor das circunstâncias sem pensar muito no que faz? O raciocínio constitui uma bênção divina em favor da humanidade. Ele deve ser usado para guiar o homem em sua trajetória evolutiva. Convém raciocinar sobre quais são os seus objetivos e valores. Pense sobre o que você realmente deseja. Evite ser um autômato que imita o comportamento alheio sem raciocínio crítico. A responsabilidade por suas escolhas é exclusivamente sua. Pouco importa que os vizinhos ou amigos tenham agido de modo semelhante ou mesmo pior. Como você utilizou seu tempo na Terra, as opções que fez, tudo isso ficará registrado em sua consciência. Pense que você é um espírito imortal, temporariamente vinculado a um corpo físico. O seu mergulho momentâneo na matéria integra um amplo programa de burilamento e ascensão. Você renasceu com a finalidade de se desapegar de velhos vícios e desenvolver virtudes. Está cumprindo esse programa redentor ou perdendo-se em bobagens? Medite seriamente sobre o modo como tem gastado seu tempo na Terra. Segundo afirmou o Cristo, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O que o homem valoriza e busca com insistência domina os seus sentimentos. Os sentimentos amplificam o valor inicial e tornam a busca mais intensa. Isso pode ser um círculo vicioso ou virtuoso, conforme o tesouro almejado seja nobre ou vil. A busca por honrarias e riquezas desvia o espírito de seus reais projetos. Envolto em ilusões, ele se perde no alarido vistoso do mundo. Já a procura por emoções nobres e por uma vida reta e digna conduz à plenitude. Caso perceba que está trilhando caminhos tortuosos, esforce-se por retificá-los. Utilize a razão em seu favor. Fixe em sua mente que é um espírito imortal e que a vida na Terra é passageira. Conscientize-se da inarredável verdade de que a morte do corpo é coisa certa e de que a libertação dos círculos de dor pressupõe o bom aproveitamento das oportunidades recebidas.
Compenetrado disso, coloque o seu tesouro nos dons espirituais. Centre a atenção em burilar seu intelecto, em dominar antigos vícios e em desenvolver bondade e compaixão. Transforme o aprimoramento pessoal em sua meta maior. Gradualmente, o seu coração passará a estar junto com esse tesouro imortal. O esforço do princípio se converterá em facilidade e em prazer. O hábito do bem forjará uma segunda e maravilhosa natureza. Então, você experimentará a paz de quem colocou o próprio tesouro onde ninguém pode roubar. Pense nisso. Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, o orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. A caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus.
nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Na senda evolutiva. Se o espírito não for determinado no esforço evolutivo, o progresso, para ele, acontecerá de maneira muito lenta, porque o lapso de tempo aproveitável de que dispõe numa encarnação é relativamente curto. Há espíritos que por séculos e séculos se revelam na mesma condição, com o mínimo de aproveitamento. Temos espíritos na Terra e ao derredor dela desde os tempos do Cristo, que praticamente não avançaram, ou avançaram, digamos, milimetricamente. Se não se mostram conscientes, jungidos à matéria grosseira com a qual se identificam, como haverão de mostrar-se lúcidos neste outro lado? Raros estão aptos para o estágio que a desencarnação lhes faculta em aprendizado no além-túmulo. A misericórdia divina não nos pressiona, cria meios para que o nosso despertar aconteça, mas não nos constrange. A lei nos induz à expiação das faltas cometidas, mas expiar nem sempre significa assimilar a lição e colocá-la em prática. Muitas vezes, o espírito volta a errar, com a reparação do erro lhe exigindo uma ou mais existências no corpo, de modo que não é de estranhar que a humanidade, como um todo, parece estar marcando passos. Leitura do livro Fundamentos da Reforma Íntima, de Abel Glasser. Finalizando para começar. Todos os encarnados possuem condições de empreender a reforma íntima, que é a chave mestra para a mudança interior, aprimorando o espírito e glorificando a jornada terrena em busca da regeneração. Cada espírito, no entanto, possui o seu limite espiritual de tolerância. A bagagem espiritual que o acompanha há milênios a partir da sua criação, indicando o que está e o que não está preparado a de pronto alterar no seu modo de ser, pensar e agir. Essa bagagem não é imutável, porque se fosse, tornaria inútil todo o processo de reforma íntima. Deixaria vazia de conteúdo a justiça divina e somente serviria para evidenciar uma falsidade, a de que cada um é como é e que não se pode mudar. Se todos são capazes de romper esse limite espiritual de tolerância, imanente aos seus âmagos, resta saber como fazê-lo, em quanto tempo e quais as vantagens disso. Primeiro, para fazê-lo é indispensável a reforma íntima, alterando efetivamente para melhor o jeito de ser, de agir, de raciocinar, enfim, burilando o íntimo. Segundo, o tempo não é algo genericamente mensurável,
porque depende da força de vontade de cada um. Logicamente, nos primórdios, quando o espírito é mais ignorante e rude, falar em tempo, nesse sentido, significa falar em milênios. Entretanto, essa obra não se destina a esses que habitam planos mais inferiores da existência. Fala-se à humanidade atual, a integrantes de uma comunidade em fase de provas e expiações, mas em vias de transmudar para a merecida fase da regeneração. A todos os que se encontram nessa etapa da evolução, é possível empreender a reforma íntima. Uma parte levará anos, outra séculos. Maior ou menor tempo de luta é racionalmente proporcional ao maior ou menor empenho de cada um na reforma do seu âmago. Terceiro, as vantagens são imensas. Na vida espiritual, que é a definitiva, o ser terá condições de atingir, com o galgar dos degraus, a felicidade perene, a perfeição, meta maior de todos que caminham na trilha deixada por Jesus. Na material, não é diferente. Quem consegue modificar a maneira equivocada de encarar a jornada física, adquire maior capacidade de absorver infortúnios e, com isso, resigna-se com mais facilidade. Essa característica, que poucos possuem, torna a vida mais tranquila e feliz. O limite espiritual de tolerância é algo semelhante ao maior ou menor preparo que o espírito naturalmente possui para enfrentar os obstáculos da existência material. Diante deles, alguns homens mais evoluídos conformam-se com mais docilidade. Outros, menos preparados, rebelam-se. Da rebeldia total à resignação plena, há uma gama imensa de posições intermediárias, de maneira que o limite espiritual de tolerância varia de ser humano para ser humano. Esse limite espiritual de tolerância, no processo de reforma íntima, deve ser gradativamente aumentado, ou seja, quanto mais amplo e flexível ele se tornar, mais tolerante e pacífico será o homem. E é justamente essa a meta ideal para auferir desenvolvimento interior e, consequentemente, evolução. Os fatores solidariedade e fraternidade ligam o homem ao seu semelhante, mostrando que não há vida solitária, pois tudo se liga em imensa cadeia causal, não podendo existir para ele felicidade verdadeira enquanto o próximo está sofrendo. São elementos que validam o componente seguinte, que é a caridade. Sendo caridoso, o encarnado consegue se despir de seus mais rudes sentimentos, aderindo com naturalidade ao maior de todos eles, que é o amor. Amando, estará apto a derrubar mais facilmente os obstáculos que lhe surjam à frente. Combater o egoísmo, em sentido estrito, é justamente implementar a prática da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Não há materialista que persista nos seus prazeres materiais, sabendo-se devedor do semelhante, do mais necessitado e, sobretudo, ciente de ser carecedor de cristandade. A permanente luta significa jungir o homem ao seu destino. Desistir ao menor sinal de fracasso não leva ninguém à vitória e muito menos à reforma íntima.
Saber que o símbolo dessa luta é a perenidade é um passo seguro para o triunfo. A concepção equivocada de que o orgulho é uma qualidade destrói as forças do encarnado para batalhar contra os seus inimigos mais íntimos e cruéis no campo do egoísmo. Logo, ciente de que o orgulho é uma mazela, o que lhe vem a seguir é desenvolver a humildade. Quanto mais modesto e simples for o ser humano, mais chances terá na reforma íntima. Críticas devem ser sempre bem-vindas. Ouvir queixas, saber o que faz de errado e o que os outros pensam da sua pessoa é um termômetro para quem quer se manter em luta no contexto da reforma íntima. As censuras maldosas, impertinentes ou indevidas podem ser simplesmente descartadas, mas não devem ser sistematicamente evitadas. Quem não gosta de receber críticas jamais desenvolverá o oportuno lado de saber ouvir para discernir. Ter certeza de que o futuro é o que conta, porque é o lado eterno do gozo da felicidade, é imperioso. De que adianta tanta luta para o sabor dos prazeres do presente, se este é efêmero, vão, ilusório e passageiro? Assim pensando, o encarnado saberá que o sofrimento da atualidade significa a redenção no seu futuro. Autoconfiança é fundamental. Quem não se vê capaz de vencer obstáculos difíceis, sejam eles de que espécie forem, é fracassado em potencial na reforma íntima. O encarnado é, sem qualquer dúvida, capaz de superar-se, bastando que acredite nisso. E, finalmente, não é preciso explicitar os requisitos gerais e essenciais. Amor, fé, esperança e resignação em Deus são baluartes da vida humana. Homens que se julgam superiores a Deus não possuem fé e são rebeldes. Pouco têm a fazer no contexto da reforma íntima. Sofrerão anos, quiçá séculos, à frente e a fio, até que a luz penetre-lhes a consciência adormecida pela maligna doença do egoísmo. E o mais importante de tudo, não importa quando, não importa quem, não importa como, não importa onde, mas o certo é que todos, sem exceção, farão reforma íntima, como única chave para atingir planos superiores e estancarem em definitivo o sofrimento das suas existências. Por que não iniciar agora? Jesus, modelo e guia. A referência. Todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Há sabedoria na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos referencial e depois na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim, precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros. Um inquestionável,
que apresente todas as características possíveis de perfeição. A resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva. Jesus. Logo em seguida, o professor Lyonès faz um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está Kardec ressaltando uma vez mais a ideia de modelo e guia proposta por ele mesmo no questionamento inicial. Faz-se mister que diferenciemos didaticamente estas duas características desse mestre maior, para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Para os pintores, escultores, o modelo é a figura a ser copiada ou a referência única de inspiração para se compor uma obra. No mundo da moda, os modelos são padrões de beleza ditados por esta ou aquela corrente, neste ou naquele momento da história. Entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Quando o mestre proclama heróico: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração", ele nos diz: percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada, para que vocês construam a sua. Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida na terra, pede ao Pai Maior que compreenda os que o estavam assassinando. Ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas poderíamos ler: inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo. O que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele aponta assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro quais as consequências de quem toma o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Ser manso, ser livre.